Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais uma reflexão aí, pastor Fernando Faria. Louvado seja Deus. E hoje o tema que nós iremos abordar é intercessão. Queridos, a gente não pode começar a falar desse tema sem citar o texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja situada em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, que ele diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades que se encontram nas regiões celestiais. Ele está nos dizendo que a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso semelhante, sim contra espíritos que atuam nas regiões celestiais. Então você precisa entender isso, que não é falando talvez contra o seu semelhante, talvez contra o seu marido, contra o seu filho, que você vai ganhar batalhas espirituais. Batalhas espirituais se ganha orando. Amém, queridos? Eu quero utilizar um texto, irmãos, que se encontra no livro do Êxodo. O capítulo é o número 17. Êxodo, capítulo 17. A partir do verso 8 está escrito assim o texto: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, saia peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro, subiram ao monte. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para se assentar-se sobre ela. Então Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué derrotou a Amaleque e o seu povo a fio da espada. Amém, irmãos? Queridos, existem alguns textos que a gente pode falar sobre intercessão, o poder da intercessão na palavra de Deus. E esse é um deles cujo eu entendo que nos explica, que deixa uma visão bem clara de como há poder na oração intercessória. O texto que nós lemos, você pode observar que aquela batalha ela não foi somente ganha fisicamente, mas antes ela foi ganha no mundo espiritual. A Bíblia diz que quando a mão de Moisés ficou pesada e ele abaixou as mãos, o inimigo prevalecia. Mas quando ele levantou as suas mãos, Israel prevaleceu. Então é um exemplo muito claro de onde aquela batalha foi ganha primeiramente. Primeiramente ela foi ganha no mundo espiritual para depois se materializar. Talvez se Moisés não tivesse subido ao monte para orar, talvez o exército de Deus não teria prevalecido contra o inimigo naquele dia. O que a gente tem que aprender, o que nós temos que captar dentro desse texto? Talvez muitas pelejas, muitas batalhas você está querendo lutar com as suas mãos, com a força do seu braço, muitas das vezes dizendo palavras dentro do seu lar, sem sabedoria, contra o seu marido, talvez contra o seu filho, talvez contra a sua esposa, e o caminho não é esse. A Bíblia nos instrui orar, interceder e deixar que o Espírito de Deus faça a obra. Não é com a força do seu braço, meu irmão. Talvez você esteja passando uma luta travada dentro do seu lar, com algo dentro da sua família, talvez no seu trabalho, talvez no seu ministério, uma perseguição. Eu quero te dizer, por intermédio dessa mensagem, que o caminho é a oração. O caminho é você orar, entregar ao Senhor esta luta, esta peleja, para que Ele possa te dar vitória. A tua vitória primeiro virá no mundo espiritual.
para depois ela se materializar. Eu quero aqui, irmãos, citar um outro texto, queridos, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 19, o versículo é o 29. A Bíblia diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ele fez cair do céu fogo e consumiu aquela cidade e aqueles habitantes. E o texto é muito claro, o versículo 29 do capítulo 19 de Gênesis é muito claro quando diz: e Deus destruiu a cidade e lembrou-se de Abraão, e então livrou Ló e a sua família daquela destruição. Se você for ler alguns capítulos antes, você vai ver Abraão dialogando com Deus, dizendo: Deus, se tiver 50 justos naquela cidade, você ainda assim vai destruir? Porque Deus havia anunciado que destruiria Sodoma e Gomorra. E Deus disse: não, se tiver 50 justos, eu pouparei a cidade por causa dos 50. E aí Abraão foi dizendo: Senhor, e se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 15, e se tiver 5, e Deus não, por causa dos 5, eu livrarei toda a cidade por causa dele. Então, Deus, a Bíblia fala que Deus lembrou-se dessa conversa, lembrou-se dessa oração intercessória que Abraão fez por causa que o seu sobrinho e a sua família residia ali. Queridos, mais uma vez, Ló não foi livrado daquela destruição por causa dos seus feitos, nem por causa da sua própria oração. Ele foi livrado daquela destruição porque o seu tio Abraão intercedeu por ele diante de Deus. Então eu quero, em nome de Jesus Cristo, que através dessa mensagem você possa entender que a tua peleja primeiro necessita ser ganha no mundo espiritual, no reino espiritual que rege tudo no mundo físico. Enquanto você não entender isso, você vai ficar passando por lutas, por perseguições, você vai ficar tirando a sua paz, às vezes entrando em discussões desnecessárias. Por quê? Porque você ainda não entendeu que a sua peleja está sendo travada primeiro no mundo espiritual. Então eu quero finalizar esse vídeo dizendo, irmãos, que a oração intercessória, ela é muito poderosa. Nós vimos aqui na citação desse texto que um exército ganhou uma peleja porque um homem estava em cima do monte orando para que Deus desse vitória para aquele exército. Nós vimos aqui, através da oração de Abraão, seu sobrinho ser livre daquela destruição, não por causa dele, não por causa das suas duas filhas, não por causa da sua esposa, que até olhou para trás e virou uma estátua de sal, não por causa de nenhum deles, nem por causa do feito deles, nem por causa da oração deles, mas sim por causa do seu tio que intercedeu por eles diante de Deus. Então talvez que esse vídeo vá chegar até você e o seu marido esteja no álcool, o seu filho nas drogas, a sua mulher talvez não queira te acompanhar no ministério. Eu quero te dizer por intermédio dessa mensagem que o caminho é a oração. O caminho é a oração intercessória. Comece a fazer isso. Entre em peleja, em batalha no mundo espiritual pelos teus propósitos, pela tua família, pelos teus sonhos, por aquilo que você acredita. E Deus te dará vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Aqui eu quero, em nome de Jesus, pedir a vocês, se o Espírito de Deus falou no teu espírito, dê um like nesse vídeo, nos siga nas redes sociais, Instagram, no YouTube, compartilhe com a maior quantidade de pessoas que vocês puderem, para que essa mensagem abençoe não só a sua vida, mas outras pessoas, em nome de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, em nome de Jesus.